Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, enquanto a apresentação chega, já está chegando, então agora vai. Vamos rápido para eu poder... Seguir o exemplo dos empresários. Bom, é que vai, é mais lenta que a minha mão, né? Então tem que ter cuidado. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, então vamos fazer o jogo da verdade, que é o que eu sempre faço aqui, pelo menos do meu ponto de vista. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente olha para frente, a partir do momento atual, eu vou entrar um pouco na área do pastor, mas minimamente, a sensação que eu tenho é o seguinte, o modelo macro que está rodando aí há algum tempo está esgotado, acabou. Esqueçamos dele e pensemos em outra coisa. É só olhar a queda da produtividade total dos fatores que tem por trás a queda da taxa de investimento do país, que é essa linhazinha aqui. Eu calculei, meu grupo está aí no texto, tem um capítulo sobre isso. Ela subiu durante um tempo, depois caiu. Isso por trás tem a queda na taxa de investimento. É óbvio que com a queda na taxa de investimento e na produtividade total dos fatores, o PIB potencial subiu e depois caiu. Então, quando a gente olha para frente e está vendo o que está acontecendo, o PIB está rodando aí em torno de 3% ao ano. Não tem nada de novo nesse, não, todo mundo falou já, é mais para eu dar a ênfase nos pontos que eu queria dar. Nós temos que fazer algo que mude isso aí. Mais adiante eu vou chegar nisso. O segundo problema que eu noto e observo é o que eu chamei aí de erosão da credibilidade fiscal. O governo brasileiro destruiu a credibilidade fiscal à toa, sem precisar. Nós podíamos cair os superávites até um certo ponto, até onde está, sem comprometer a evolução da razão dívida PIB, mas fizemos escondendo o tempo inteiro, por contabilidade criativa, etc. Desnecessário, só que hoje os estrangeiros olham e dizem, o que é isso? Todo escritório de consultoria tem um cálculo alternativo ao do governo. Então, isso é aquele negócio que não entendo, como é que você faz algo que não precisa, mas está aí, foi feito. Eu coloquei aí, em homenagem ao nosso presidente do tribunal, porque eu tenho várias razões, vários itens para mostrar a perda de credibilidade. Se é só olhar o texto, vocês vão ver. Eu botei um. Não sei se é o mais importante, mas eu selecionei para mostrar aqui, para dar um número que talvez ele não tenha dessa forma. Vocês já ouviram falar no tal do float? É o restos a pagar, que o governo inscreve no determinado ano, menos o que ele cancelou, mas e aquilo que ele pagou, menos o que ele pagou. Então, é aquilo que efetivamente, liquidamente, ele tem autorizado e não paga. É um absurdo. Vejam que 2004, 2005, isso era 0,09 do PIB, 1,8 bilhão de reais. 2011, mais de 1% do PIB, 38 bilhões de reais. Isso aí isso significa, não é só erosão da credibilidade fiscal, é erosão da credibilidade e da gestão fiscal. O duro aqui, esse aí é fácil de resolver, isso aí. Fácil de resolver, eu já vou falando na solução para abandonar isso aí e tratar de coisa que eu acho que é mais importante. É só a administração pública querer resolver. Se não precisava deteriorar a credibilidade, é só um dia assumir e dizer. Mas eu estou vendo, está havendo mudança na equipe econômica e eu tenho medo que a mudança vá contra isso que eu estou achando que devia ser feito. Quero explicar melhor o que fizeram, etc. E o resto a pagar é uma questão de gestão. Melhora o processo orçamentário que você resolve. Isso aqui é fácil, ainda que há muito tempo é assim, continua assim, e infelizmente não se resolve. Então, repetindo, modelo de crescimento esgotado, credibilidade fiscal no chão. Terceiro, repúdia o investidor privado no investimento em infraestrutura, com recuperação insuficiente e efêmera dos investimentos públicos. Porque esse repúdio, que obviamente o investidor privado nunca vai ter coragem de dizer isso, esse repúdio devia ter como contrapartida a subida dos investimentos para valer. Eu estou dizendo efêmera e insuficiente. Vamos começar pela recuperação dos investimentos do Ministério do Transporte. Eles eram, em 2006, quase 0,06% do PIB. Foram se recuperando na linha de, não é o setor privado, somos nós, mas chegou no 0,35 e começou a desabar. Isso também já se esgotou. Essa tentativa de botar o setor público
no lugar do que o setor privado deveria estar, que é o que se tinha lá atrás, esse consenso, também não deu certo, já se esgotou. Só para lembrar vocês, esse item era 1,8% do PIB nos anos 70, quer dizer, era 9 vezes mais do que é hoje. Então, eu não entendo como é que, diante de um quadro desse, o governo, então, dá sinais de repúdio ao investimento privado na infraestrutura. Nós lançamos um livro aqui em setembro, chamando a atenção para isso. Uma das coisas que nós batemos no livro, e está lá, é a questão da taxa interna de retorno dos investimentos. São 9 meses que eu venho falando nisso. O governo finalmente resolveu aumentar de 5,5% para 7,2%. E ele sabe que o setor privado, nesse tipo de projeto, trabalha no mínimo com 8% a 9%. É só perguntar, enfim, resultado. E esse negócio não está andando. É aquele negócio, você vai dar um passo e não é o passo suficiente. Bom, queria que não tivesse nenhum setor privado aqui, parece que eu estou puxando o saco deles. Estou não, é a pura e simples verdade. Bom, em relação a esse item, infraestrutura, eu tenho de falar um pouco mais e de mostrar um pouco mais, para dramatizar e no final perguntar a você. Não entendo como é que isso não anda, como é que isso não se resolve. Isso foi falado aqui, nós temos a mesma fonte, isso aí anda circulando por aí, esse gráfico, que mostra que o Brasil continua super mal no retrato da infraestrutura mundial. Gente, é chocante esse gráfico do World Economic Forum, que mostra o Brasil lá na rabeira, em 177 países. Bom, não preciso entrar em detalhes, já foi falado. O agronegócio consegue aumentar fortemente a produção, mas não tem como escoá-la. Isso é o resultado. Aquela infraestrutura horrível, que não avança com aquele investimento pífio, leva a uma situação que o Brasil é louvado como campeão do agronegócio mundial. O que eu tenho ouvido e lido sobre isso, só que ele não consegue escoar. Tem uma super safra. Olha aí, em Mato Grosso, não se consegue nem armazenar o milho todo da safra atual. Essa informação eu obtive por telefone ontem. Fala-se de 3 a 4 milhões de toneladas, 20% do total, jogados no tempo, espalhados no chão. Quando a chuva vier, em outubro, começa a estragar. Não dá para entender. Isto realmente muito difícil. Bom, a TV Globo mostrou uns programas, só para vocês verem o efeito disso, que já fez no frete. Frete em janeiro do ano passado, frete em janeiro desse ano, 195 para 320. Comeu boa parte do lucro dos caras nessa área. Eu vou mostrar rapidinho algumas fotos do estado da infraestrutura. Aquele mesmo quadro do World Economic Forum pode ser visto rapidinho sob a forma de fotos que eu selecionei, para vocês ficarem escandalizados como eu. Isso aí é uma ferrovia no Mato Grosso, não vou dar nome. Aquilo ali é o painel. Gente, o painel é assim, para controlar a entrada e saída. Eu pensei que tinha informática lá, não tem. A outra coisa, olha aqui os grãos no chão, olha aí o trem, o pátio. Isso aqui cai dos trens, sobra, por má gestão das ferrovias. Isso aqui é a intensidade das ferrovias no Brasil. Muito bem. Aí são as rodovias. Óbvio que eu escolhi Mato Grosso, porque eu estou tratando de Mato Grosso. Está aí as rodovias no Brasil. São rodovias que estão ainda em obra, estão no barro, enfim. Vocês já ouviram isso aí na televisão. Isso aí é o que está por trás daquele gráfico do precário que nós vimos antes. Haja logística, isso é rodovias 2. Aqui é os portos cheios de navio. E essa fila que nós vimos outro dia na televisão, que dizem que só apareceu no noticiário assim, porque atrapalhou a turma de São Paulo que vai para a praia, incluindo o nosso querido pastor que está ali, que de vez em quando faz esse percurso e deve ter penado aí. Bom, rapidinho, olha as ferrovias nos Estados Unidos. As ferrovias na China, vocês estão vendo ali a intensidade, os países que são comparados. Isso é a China. Olha as rodovias nos Estados Unidos. Olha as rodovias na China. Olha os portos nos Estados Unidos.
Olha a hidrovia do Mississippi, que é uma saída que estão tentando, mas não conseguem, porque não aprova a lei dos portos. Bom, como eu disse, recuperar a credibilidade fiscal é elementar. A saída é mais do que nunca aumentar a poupança. Gente, há quantos anos tem o fórum? Há 25 anos eu repito esse bordão aqui, os que estão aqui comigo. Não tem jeito. O país precisa aumentar a taxa de investimento global, aquela lá do primeiro slide. E para os investimentos públicos aumentarem, sem comprometer o controle da dívida, que eu acho que é isso que o governo quer, tem de aumentar a poupança para poder resolver aqueles problemas que eu mostrei. Ou então mudar a postura em relação ao setor privado. Não dá para entender não fazer um ou outro. O que o governo não sabe direito é que aí é que está. Aí vem o chato aqui, que está no fórum todo ano dizendo isso, que ele não sabe direito é que a tendência de queda da poupança é explosiva. Quer dizer, ele precisa aumentar e fazer tudo aquilo que eu disse. Ou seja, além de precisar poupar mais para crescer mais, é preciso se contrapor à tendência de queda da poupança que já está embutida no sistema. Quer dizer, nós precisamos fazer um gigantesco esforço de longo prazo de recuperação da poupança para evitar a queda que vem e para dar mais recursos para o país investir, ou então vamos absorver mais poupança externa, o que é assunto do pastor, ele vai dizer se pode ou não pode. Mas, enfim, não tem como evitar de subir a taxa de poupança pública para chegar lá. Eu vou encerrar comentando essa história que eu disse, que o governo não sabe, porque normalmente o governo não trabalha com projeções de longo prazo. Só na hora que você faz as projeções é que você vê isso. Não vou entrar no detalhe dessas hipóteses, porque eu fiz as projeções com hipóteses que podem ser contestadas. Eu só queria chamar a atenção para você o seguinte: por que a poupança tende a cair de forma explosiva? Tem duas razões muito importantes para isso. Uma é a regra do crescimento do salário mínimo. Essa regra é inviável e insustentável. Ela vai até 2015, pela lei atual, que é corrigir o salário mínimo pelo PIB de 2 anos antes. Por quê? Porque há mais de 30 milhões de benefícios no orçamento da União ligados ao salário mínimo. E o salário mínimo estabelece uma linha, a linha de acesso aos programas. Quando eu aumento o salário mínimo, eu aumento também o credenciamento nos programas. Então, ele afeta valor e o quantitativo. É óbvio que a projeção eu fiz supondo essa regra ficar para sempre. Até para poder tirá-la na projeção com reforma. A segunda coisa que está lá em cima, embutida na primeira linha, é o agravamento do problema demográfico no Brasil, que ninguém está dando bola. Essas são as duas razões, só que a primeira a gente não tem muito o que fazer. Só pode fazer em relação à segunda e fazer outras cositas mais. As pessoas não estão olhando que o envelhecimento da população está indo numa forma tal que nós vamos sair de 7% ou 8% de participação dos idosos na população em 40, 50 anos, para um número acima de 30%. Isso aí significa demanda por serviços que são custeados pelo orçamento público. O que eu queria dizer para vocês, bom, ali está a minha reforma da Previdência, a minha reforma da assistência social e a reforma da política de pessoal. Detalhes no quadro, pode ser revisto, rechecado. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que, para encerrar, que eu fiz a seguinte simulação. Nós fizemos simulações, deu um certo trabalho. Qual é a taxa de crescimento do PIB implícita na possibilidade de reforma? Porque eu vou supor o seguinte, para fazer a reforma, supondo que a reforma se faça, seja ela qual for, e vocês vão ver que a principal aí é tirar essa regra do salário mínimo, do PIB não ter menos 2, pelo menos o salário mínimo crescer por uma estimativa da produtividade, que é o crescimento do PIB menos o crescimento da população economicamente ativa. Pois bem, a pergunta que eu fiz é o seguinte, qual é o crescimento do PIB que permite, com essas propostas todas, chegar em 2040 mais ou menos com o mesmo gasto do início, já que o que eu não disse é que sem a reforma, a estimativa mostra que o gasto dobra em percentagem do PIB em 40 anos. Então eu fiz a seguinte pergunta, qual é o crescimento do PIB? Para ver se era algo absurdo, porque
porque aí eu ia dizer, vamos mudar do Brasil, tchau, acaba o fórum, a gente não fala mais, vamos ver se tem solução. Pois bem, aí está o quadro síntese das projeções, que com ele eu vou encerrar. Eu prometi ao pastor falar menos de 20 minutos, espero que eu vou tentar, 19,30, né, pastor? Algo assim. O seguinte, vejam vocês, sem reforma, o total dos gastos que eu examinei, que é previdência, assistência e pessoal ativo, isso aqui representa 74% do gasto da União. O que significa que eu estou cobrindo tudo. Sem reforma, com as regras atuais, as tendências atuais, a gente sai de 14% para 29% do PIB no ano de 2040. Com reforma e o PIB crescendo do jeito que eu falei, quer dizer, que eu procurei, que é um PIB mais ou menos um ponto de percentagem acima do atual, vamos dizer assim, eu consigo voltar o 29 para 15, o que mostra que o país tem solução, só tem de fazer. Com a ajudazinha do PIB, você chega lá, só que tem que começar a tomar medida logo, porque tudo isso aqui demora a ter efeito, não é coisa para você fazer hoje para ter efeito amanhã. Este crescimento do PIB, que está aí embutido, é o seguinte, no primeiro, sem reforma, ele começa em 3 e cai para 2,5 por conta do crescimento da população, que vai diminuir, eu tenho de levar em conta isso, e com reforma ele vai de 4,5 para 4, quer dizer, tempo esgotado, resposta dada, temos de fazer alguma coisa, ou então nós vamos para trás em vez de ir para frente. Muito obrigado.